Opa, e aí? No último vídeo, nós destrinchamos a primeira parte do álbum Sinister Minds. E caso se você não viu a primeira parte do vídeo, veja este vídeo primeiro antes de partir para esse daqui. Eu sou o Skull e você está no canal Skull Files. E bom, vamos terminar de fazer as nossas mentes ficarem sinistras. Em The Fire Rises, Lord X começa a música dizendo que está caminhando sobre destroços, no caso, o antigo mundo em que criou e que dizendo que está acontecendo o amanhecer depois da noite. No caso, Lord X está referenciando a um eclipse solar, fazendo referência ao seu filho Faker Sonic. No pós-verso, Lord X diz que o mundo virtual em que ele fez foi feito para nós ouvintes. No refrão, Lord X referencia a fangame Sonic.exe Nightmare Beginning. Conheço o teu desespero, tão descuidado, mas como você poderia simplesmente desprezar isso? Lord X aparenta estar desapontado com Faker ao seu sucessor ver o seu mundo, os sons e as imagens, e seu método de diversão. No segundo verso, Lord X diz novamente sobre o eclipse de Faker, que o encanta, mesmo seu filho não confiando nele. Lord X referencia também as plantas de seu mundo, que rangem os dentes. No refrão, Lord X referencia a um easter egg secreto de Sonic.exe, The Fire Awaits, simbolizando junto à música. Lord X, no final da música, diz sobre criar o seu filho e ele o largar, e reforça que você continua jogando os jogos dele, para que o fogo dele se mantenha acesa. The Fire Rises é uma música que brinca bastante com os instrumentais, e uma música bem de momento. Depois de reanimarmos Lord X, um velho conhecido decide reaparecer como uma espécie de ponto final. Majin reaparece sendo o protagonista da faixa. No primeiro verso, Majin brinca com a sua origem no Sonic CD, sendo o easter egg do sound test do Sonic CD. Majin, traduzido no katakana japonês, significa demônio, fazendo com que pessoas criem teorias de que Majin foi colocado no jogo por um demônio, mas era apenas uma piada, e ele diz que nós ouvintes do álbum está dentro do mundo de Lord X, referenciando Minds. Majin conversa com Faker, falando sobre rebelião. Faker foi banido do mundo de seu pai e Majin, em Minds, está do lado de Lord X, novamente dando seu lado da lore, no refrão. No segundo verso, Majin referencia Red Glover, falando sobre entropia, na linha "Por que você não me deixa em paz?". Majin referencia uma música descartada por Lord X, What Could It Be, que foi provavelmente substituída pela próxima faixa. Majin referencia a música Ring the Race, de Sonic Adventure 1, e insinuando que você deve responder a pergunta, referenciando You Must Answer. No terceiro verso, Majin conversa com Lord X sobre seu vínculo anteriormente em Minds, defendendo o seu lado e que está disposto a trabalhar com Lord X. Mesmo sendo diferente dele, Majin diz que quer provar que é real, sendo uma sátira a outros .exes que querem provar que é o verdadeiro Sonic de todas as formas, como o 2017X e o próprio Faker Sonic. No refrão, temos mais um convidado, Boundless, um personagem de mesma autoria do atual dono da história de Lord X. Boundless referencia seu nome dizendo que ele é completamente sem limites. No mesmo verso, ele usa a citação do famoso filósofo Friedrich Nietzsche. Aquele que luta com monstros pode tomar cuidado para não se tornar um monstro. E se você olhar muito para um abismo, o abismo também olhará para você. Se usando como uma metáfora para dar a mensagem de a sua própria ação pode causar o seu próprio mal.
ou que ele está dizendo que é o próprio mal encarnado. Boundless referencia o próprio X, finalizando Tails no jogo, e a música de Sonic CD, You Can Do Anything. Boundless referencia a música Cycles in Core, na linha Almas condenadas, mantidas em dedos ossudos, enquanto o grito de Deus ainda permanece. E na música Subterfuge, não farão você jogar junto no tempo comigo. E no fim da música, Majin diz para Sinister salvá-lo, pois não tem mais narrativa pra música antes de sentirmos um pavor. Lord X aparece aflito, dizendo que seus jogos parecem repetitivos para alguns de suas vítimas, e tenta quebrar essa monotonia mudando suas atitudes. No refrão, Lord X tem linhas se referenciando a Lord Mortis, dizendo mais tarde sobre seu grande design e a indignação de Lord Mortis ao perder o seu mundo para a entidade Bandado. Lord X não sabe lidar com seus sentimentos. Ele é uma entidade que não sente desespero a ponto de sentir prazer a não saber lidar com esse tipo de sentimento, mas quando algo o assusta ou preocupa, ele procura esse sentimento nele e se sente apavorado diante disso. No segundo verso, Lord X diz sobre seu filho cortar os laços com ele e referencia a capa de X-Lament, dizendo que a verdade é fria, referenciando novamente Subterfuge e dizendo que está envelhecendo junto com seus jogos. No segundo refrão, Lord X se pergunta se ele tem a escolha de poder sentir o pavor ou não, e referenciando I Did That, trocando a palavra did para feel. No próximo verso, Lord X canta em espanhol, dizendo que está desaparecido, tentando encontrar o tempo perdido pegando o cinzel e esculpa, olhando no espelho sem ouvir e sem olhar, pois assim talvez ele consiga escapar desse sentimento. No último refrão, Lord X referencia Big Misser ao dizer que o sentimento está partindo nele ao meio e que o mundo está sendo refeito novamente. Na mesma linha, referencia a música Dissonance ao citar a inveja e pela última vez Subterfuge, ao dizer que ele procura mesmo você não se escondendo. No pós-verso, Lord X referencia ao refrão de Big Misser, se perguntando por que ele deveria se preocupar. No fim da música, Lord X se pergunta o que passa pela sua cabeça e o que ele está sentindo. Se sentindo ansioso e confuso, sem saber o que sentir. (2011X aparece. No momento em que ele cria seu filho Faker, 2011X começa o verso dizendo que veio do vazio e que quer levar a sua criação, no caso seu mundo, a patamares mais altos como outros seres pontesês. 2011X é conhecido por ser bastante orgulhoso sobre suas vontades e que ele irá perder uma parte de seu poder no futuro e que ele tem que ter uma ação antes que isso aconteça, e convida você, ouvinte, a se juntar ao seu mundo, dizendo que é melhor e que é mais participativo. X diz que não precisa se preocupar com nada na música, pois ele mesmo se autodenomina Deus. No pré-refrão, X se prende até algum laço ou amizade, pois pensava que era desnecessário, até perceber que isso seria necessário para ele. X fica indignado com seu ciclo de morte e tortura, com vítimas se tornando um ciclo, de novo, de novo e de novo, sabendo que irá envelhecer ficando entediado com suas vítimas e rezam para que aquele momento simplesmente acabe. No refrão, X diz sobre
suas vítimas gritarem e acessarem a janela de seus programas no PC, dizendo que quem entra no jogo dele, no caso seu mundo, nunca irá sair dele, e que naquele momento nós, os ouvintes, somos um novo conhecido dele, e que no futuro ele irá nos cumprimentar como um velho amigo, e justifica que a tortura que ele faz com suas vítimas é um custo ao entrar em seu mundo, tendo uma ideia totalmente distorcida. No pós-refrão, X declara que a música não está acabada e que ele quer criar um vínculo de amizade com a gente para que possamos entrar em seu jogo. No pós-refrão, X parece ter um déjà vu e sentir que já te conheceu antes, mas há uma suposição. No jogo original, Joe diz que X é obcecado pela gente bem antes e que a fase secreta seria a fase em que X estava preparando para nos surpreender. No verso X, se pergunta o que faz a sua criação querer viver ou não querer. No álbum, há muitas referências à Bíblia, usando a palavra mártir para insinuar que todos que estão dentro do jogo irão morrer e se afogar na própria crença, como na cena de perseguição de Alan no jogo original. X tenta forçá-lo a adorá-lo como um ser supremo. X diz que se sente de coração partido, pois quer ser conhecido, mas não tem tanta confiança como Allfather, e percebe que não pode ser mais genuíno com as almas em seu jogo, pois vão achar que estão sendo manipuladas e ficam apavoradas, voltando a dizer com o ouvinte que irá retirar o coração, já que suas mortes são naturalmente brutais, e que todo esforço é uma esperança sem fim, porque ele vai achar nós e continuar o ciclo sem fim. E o quão pra ele isso é entediante. E te pergunta se você lembra das vidas perdidas, tratando as pessoas que morrem de causas naturais como vidas de videogame, e chora após Faker ter o traído, tendo o diálogo dele se lamentando por achar que seu filho seria o sucessor perfeito, esperando que um dia ele o veria de novo. No fim da música, X fala o porquê dele querer outra coisa se ele tem tudo menos uma família, e referencia o I Am God do jogo de 2011 e pergunta por que ele seria um covarde e um fugitivo de seus problemas. Entendemos isso, mas por que minha mão tá ficando vermelha? Lord X começa a música se perguntando se todo o ciclo é desejo único dele ou não. Ele justifica o motivo dele torturar as almas que prende, dizendo que não tem consciência o suficiente de evitar de machucar as pessoas. E ele usa a frase puxar as cordas para insinuar que ele tem total controle em suas ações e em situações. No pré-refrão, Lord X diz que colocou as mãos naquilo que você ama, e fazendo a referência a Alice, Green Vessel, uma alma que ele usa como troféu e usou a forma de coelho para atraí-la, e fazendo referência a Glyco e aos atos da fase de Sonic. No segundo verso, Lord X justifica suas ações, dizendo que ele não pensa que a gente é idiota, mas em comparação com os erros da humanidade, não tem um lado certo, e referenciando a fala de Majin em Mines. De novo, ele deixa explícito as pontas duplas com a humanidade, dizendo que apesar de tudo, ele se sente atraído por isso. Red Glove aparece cantando em alemão, perguntando se o público está sendo enganado, esperando o tempo desmoronar, e que você está ansioso, perguntando se o tempo está para acabar e referenciando Majin em seu verso. No refrão, Lord X e Red Glove diz que começou a encontrar um público que gosta de seus atos, mas que nunca recebeu algo digno de uma nota. E nós, os ouvintes, sejamos essas pessoas. E Lord X pergunta se nos odiaríamos o vazio de onde ele veio. No pós-refrão, Lord X satira e referencia músicas como Minds e o mod de FNF. No pós-refrão, Lord X ainda se pergunta se o vício dele nesses jogos realmente são ruins e referencia Runaway, a sua versão do passado. No fim, ele diz que suas palavras foram ditas, ele não tem mais nada a dizer. Sabe quando você é jovem e você sente que você tem tempo pra tudo e de repente seu tempo começa a acabar? Você começa a ter responsabilidades. De repente, você não é mais criança, muito menos um adolescente. E agora você tem que lidar com as suas próprias contas. One Last Ask é um instrumental, o interlúdio para a próxima música. Mas One Last Ask
passa um sentimento de uma leve nostalgia dos velhos momentos com velhos amigos. Mas será que vale a pena voltar? Lord X começa a última faixa do álbum referenciando Thriller, do Michael Jackson, e Red Handed falando sobre que está na escuridão. No primeiro verso, Lord X homenageia todas as faixas anteriores, dizendo que seu desejo queima e que se sente perdido, e que tudo que será feito já está terminado, tendo correlação com I Miss the Quiet. No refrão, Lord X faz uma metáfora com o título da música, dizendo para nós voltarmos para não acabar com o ciclo infinito e que sente saudade de nós ouvintes, dizendo que não somos rebeldes e espera pela nossa volta. No segundo verso, Lord X referencia mais músicas do álbum, dizendo que tudo que ele fez e não vai relembrar, dizendo para nós acreditar na verdade porque as respostas mentem na nossa cabeça, perguntando o que valeria a pena no sussurro da noite, sendo uma referência à única letra descartada de One Last Ask. No segundo refrão, Lord X não é malicioso em suas falas e pede para que nós se juntemos a ele em seu mundo, sendo genuíno com o ouvinte e referenciando Trickle sobre não querer o vazio preto novamente e dizendo para nós que ele está sendo melhor e que temos um lugar em sua mente que está em melhora. Na ponte pro último refrão, Lord X fala novamente sobre seu filho e seu laço ter chegado ao fim após a sua rebelião e fala que tem uma última pergunta para nós novamente, referenciando o One Last Ask. No último refrão, Lord X diz para nós não chorarmos e vemos as coisas lindas dentro de seu mundo antes que tudo aquilo acabe e pede para que seu filho volte e continua a nos dizer que não somos enxeridos ao entrar no seu mundo. E no letrário, antes do refrão, as letras trocam de cor de todas as músicas do álbum e dizendo que sempre seremos bem-vindos de volta. No último refrão, Lord X nos pergunta o que estamos perdendo. Talvez seria um pouco de paz e dá o seguinte recado: as cicatrizes deixadas que você deixou neste formulário desfoca minha visão, obscurecendo o que é real. Mas eu não peço vingança e ninguém fica cego, mas o seu gosto do meu segredo pra curar. Cada doente está na lista para levar pra casa. Todos nós, se mal conseguir passar através de tudo, menos do meu coração. Meu coração está todo pra você. Lord X afirma que isso não é um jogo e que nós deveríamos confiar nele, pois assim ele irá ter paz, e era isso tudo que ele tinha para nos dizer. Bom, pessoal, esse foi o álbum... Pera... O quê? Saint Souls é a track número 13 de Sinister Minds. Sinister Minds foi lançado no dia 31 de outubro,
Saint Solace foi lançado no dia 13 de março, às 13h30 da tarde. Antes da música começar, a tela muda e acontece um eclipse com a aparição de Faker, o filho de Lord X. O álbum Sinister Minds é muito inspirado em Michael Jackson, mas Lord X usa as roupas com referência a Prince e Faker aparece usando uma roupa inspirada no Michael Jackson, destacando a sua rivalidade. E outra curiosidade sobre o mesmo eclipse: a capa do álbum é basicamente Lord X nos observando através da tela e a tela se rachando. No caso, quando Faker aparece, ele faz o eclipse, retira a visão de seu pai e fica somente ele e o Sol Negro. Faker começa chamando o pai de hipócrita sobre a ideia dele falar que sente algo novo, mas ele não deixa de dar a ideia de algo cruel por causa de sua mente sinistra. No pré-refrão, Faker diz que as almas de Lord X precisam de um líder melhor, enfatizando sua ideia de vingança sobre o pai. No refrão, Faker refaz a pose de Big Missy, respondendo que o que ele perdeu foi sua própria existência, e diz que a sua existência vai ecoar eternamente no mundo de Lord X, mesmo que Faker esteja em outra realidade. No segundo verso, Faker faz referências a Divide, um modder que trabalhou nos sprites de Faker, mas faleceu anos atrás, sendo uma homenagem a ele. Faker diz sobre a sua necessidade de matar por precisão de força em seu reino e faz referência às poucas controvérsias que Raven, o escritor de Sinister Minds, passou com Faker uns tempos atrás. Faker, no segundo pré-refrão, diz que ele não é mais um mártir de Lord X e estabelece a sua liberdade e diz que se seu pai o tentar o controlar, ele vai lutar mais forte ainda. No segundo refrão, Faker usa metáforas novamente para dizer o quanto seu pai é hipócrita com as músicas The Fire Rises e You Must Answer, e Faker referencia Glico, dizendo para seu pai que o seu modo de ver a vida é a pura mentira e sadismo, e diz sobre ele dar a mão a seu pai e ele o transforma em um inimigo para ele. No terceiro refrão, Faker diz sobre o tempo em que ele desistiu das ideias de seu pai e o quanto ele é cruel com suas vítimas e ideias distorcidas, e faz referência à sua música Black Sun e diz que agora ele tem um total controle de seu destino. Na última parte da música, Faker apenas mostra sua essência e referencia novamente Black Sun, e enquanto se transforma, referencia o que seria a próxima música, que seria Red Handed. E no fim, isso foi Sinister Minds. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. A intenção de destrinchar o álbum é porque eu realmente gosto muito dele. Ele é um álbum muito criativo, ele é um álbum muito bem feito e é principalmente algo que foi feito em cima da creepypasta do Sonic.exe, algo que chegou a extrapolar limites da criatividade da comunidade. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, dê o like e se inscreve no canal. Eu sou Skull e você está no canal Skull Files.